As coisas que acontecem com a gente não são por acaso. Nada, 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 nada. Eu não vou ser místico e dizer que tudo está escrito, porque tá, né? Mas estamos numa guerra. A gente estava ontem na célula, aí aconteceu um fato diferente não, né? Um fato não muito gostoso, e aí eu falei com os meninos, com a Mel, com o Caio, eu falei assim, a gente não pode afrouxar. Se você afrouxa a oração, você está lá, e aí se você afrouxa a oração, acontece alguma coisa. Mas entenda, não é que o poder está em você, é que você precisa depender de Jesus. Quando você para de depender de Jesus, as coisas param de acontecer. As coisas ficam mais difíceis, porque é o nome de Jesus, é o poder de Jesus, é a glória de Jesus que vai fazer com que tudo aconteça e concorra para o seu bem, como diz a sua palavra. Amém? Você crê nisso? Amém. Então, nesse momento, feche seus olhos, abaixe sua cabeça. E vamos orar assim, Senhor. Ore para o Senhor, por quê? Ore para o Senhor, para que todo o empecilho que venha roubar nossa atenção, que venha nos preocupar com alguma coisa, possa ser tirado agora, amém? Em nome de Jesus, então vamos orar. Senhor Jesus, aleluia. Nós clamamos, Senhor, pelo Teu poder. Nós sabemos que o Senhor está aqui nessa manhã e que o Seu nome é poderoso e a Sua glória é poderosa. Ó Deus, o Senhor que fez os céus, a terra e o mar, o poder, inclusive o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o que habita em nós hoje, e nós clamamos nesse poder, nessa unção, nessa glória, nós clamamos, Senhor, que tudo seja feito conforme a sua vontade, toda a atenção voltada ao Senhor, ó Pai, toda a preocupação, tudo aquilo que vem tirar a nossa paz, cai por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Nós somos teus e queremos ouvir a tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Amém. Achou que ia ser fácil, Rafael? Não. Estava comentando com os meninos aqui no ensaio que ministrar a palavra 3 vezes na sequência é difícil para mim, porque normalmente eu tenho 3 semanas, às vezes 1 mês, para me preparar. Meu pai falou, você vai ministrar tal dia. Aí eu posso me preparar, às vezes mais tempo até. Às vezes o pastor está numa série de ministrações, ele não vai interromper a série que ele está ministrando para eu ministrar no meio, né? Então, ele acaba... Estou aqui. Ele acaba por fazer isso, então eu tenho mais tempo para me preparar. Mas agora é 1 semana. Se vira aí. Mas aí eu não posso cair no erro, até comentei com eles, não posso cair no erro. Muitos pastores, infelizmente, só fazem devocional, é uma palavra em inglês, chama on demand. O que é on demand? É sob demanda. Se tem demanda, busca Deus. Se não tem demanda, não busca Deus. Aí eu não posso me prender a isso, porque o dia que eu não for ministrar, eu não vou buscar Deus. Entendeu? Porque eles buscam a Deus só para ministrar na quinta, na sexta, no domingo, na célula, busca a Deus só para ministrar, mas não para si. E esse é um dos dilemas do pastor, gente. É uma das dificuldades, porque você tem que se alimentar para você poder alimentar os outros. É igual no avião. Quem aqui já viajou de avião? Aliás, quem aqui não viajou de avião? Ok, logo você vai viajar e vai dizer, o comissário ou a comissária vai falar assim, ó. Normalmente agora é um videozinho que passa lá bonitinho, mas nos mais old school, é a comissária que fala que máscaras de oxigênio vão cair na sua frente. E aí, você primeiro coloca a sua máscara, depois você ajuda o amiguinho, a criança, o idoso, quem quer que seja. Primeiro coloca a sua máscara, certo? Que se você não colocar a sua máscara, morre você, morre o amiguinho, morre o vizinho, o senhorzinho, a criancinha, morre todo mundo, certo? Então você tem que cuidar de você. Você não cuida de você, né, psicóloga? Se não cuida de você, como é que vai cuidar dos outros? Né? Mas esse é o dilema do pastor. Não do nosso, mas do pastor, porque o nosso pastor não tem esse dilema. Ele busca Deus. Olha lá, já mandou um glória a Deus para mim aqui, nesse momento. Ai, ai. Aleluia. Eu queria falar com você hoje sobre algo que é muito
é muito vivo para mim e vai ser muito vivo para nós quando Jesus voltar, que é casamento. Vamos falar de casamento hoje? Vamos. Então tá. Como é que funcionam os casamentos aqui na nossa cultura? Como é que funcionam? Normalmente, é um dia, uma tarde ou uma noite. Oi. Tá. Lá no Audacity? Tá bom. Espera aí, gente, que ela vai ver se consegue gravar a palavra. Ai, meu Deus. Minha voz gravada, eu detesto. Na nossa cultura, o casamento como é que funciona? É uma manhã, uma tarde ou uma noite de festa, certo? Uma manhã, uma tarde ou uma noite de festa, onde você investe dinheiro, bastante, né, Carol? Dinheiro e comida, e você faz a prova das comidas, e você visita lugares, você vai ver o seu vestido, o cara vai, na última hora, ver a roupa dele, eu sei, a última roupa dele, se vai ser azul, se vai ser amarela, se vai ser laranja, se vai ser branquinha, se vai ser clarinha. A minha foi clarinha. A sua foi azul? A sua foi azul, a do Caio Lima foi azul, a do Caio também foi azul, né, Bubui? Foi azul marinho também. O povo gosta de casar de azul. Eu casei bem clarinho, vocês lembram, né? Vocês estavam lá. Mas a festa do casamento, na nossa cultura, ela visa o quê? Celebrarmos a união de duas pessoas, a felicidade do casal, não é isso? É isso. Eu queria ler com você Evangelho de João, a partir do capítulo 2, versículo 1 ao 12. Vamos ler? Consegue pôr aí, Tiagones? Aê, boa. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada uma cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. Eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Amém. Irmãos, esse é o primeiro milagre, mas você vê que na palavra ele é chamado de sinal. Assim como na semana passada, hoje a palavra vai ser bem direta. Eu gosto disso. Não que das outras vezes não seja, mas aqui hoje vai ser bastante. Então, uma festa de casamento, o que você espera? Comida, bebida, dança, alegria. Desculpa, para todo mundo, tem que ser. Se não for para todo mundo, não serve. Todo mundo. O noivo e a noiva não conseguem comer, é normal. Às vezes não conseguem dançar, é normal. Não, eu comi também. Me sequestraram para uma salinha e eu fui comer. Eu e a Dani fomos comer. Mas veja, na cultura aqui citada na palavra, naquela época, culturalmente, o casamento ele não era simplesmente a união, a festividade, né? Festejar a união de duas pessoas. A felicidade dessas pessoas não era. Era a festa era a perpetuação de um povo. Quando alguém casava, o que ia pensar? Vão ter filhos, vai ter mais gente do nosso povo, vai perpetuar a nossa raça, vai perpetuar o nosso povo, a nossa nação. Ou seja, se vai ter mais gente, vai melhorar a economia, porque vai ter mais gente para trabalhar, vai ter mais gente para consumir.
Então a economia começa a crescer. É o início da próxima geração. O casamento era uma festa da sociedade, porque era para o bem de todo cidadão. Se alguém casou, vai fazer bem para mim. A próxima geração está garantida. Vão ter filhos, assim como a gente, né? A próxima geração está aí no colinho de vocês. A próxima geração está garantida. E a próxima está logo ali dentro. Está garantido. Então, o casamento, na cultura em que é citado aqui na palavra, tem esse significado de perpetuação da nação, perpetuação do povo. E como se tratava de um evento de gigantesca importância, era enorme para toda a sociedade. Durava mais ou menos a média de 5 dias. De 3 a 5 dias. Pensa, 5 dias de festa. 5 dias comendo e bebendo e se refestelando, como dizem. Uau! Imagina se meu casamento tivesse 5 dias. No dia 2 eu ia deixar vocês lá. Links. Mas durava mais ou menos uns 5 dias. Mas vê, o texto começa com um desastre. Acabou o vinho. Acabou o vinho. Se acabou o vinho, a gente aprende que acabou o vinho, acabou a alegria. Acabou o vinho, pode continuar a festa, mas não tem mais alegria, né? A gente aprende isso no decorrer da vida com Jesus, essa interpretação. Mas a chave para esse evento está no versículo 11. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Sabe, muitos estudiosos da palavra, porque existe aquele que estuda a palavra para ver a teologia, para ver se está certo isso ou aquilo, e tem aquele que vê historicamente, e tem também o que analisa a literatura. Vocês me ajudam aí, como é que fala? Ele analisa com a visão da literatura. E o Evangelho de João, do modo que ele é narrado, ele foi escrito por João, mas uma testemunha ocular, alguém que estava próximo, alguém que ficava prestando atenção nas maneiras em que Jesus falava, do jeito que ele falava, como ele falava e agia. Você vê que tem detalhes. É como a gente, quando ministrei na palavra no domingo passado, sobre Lázaro ressuscitar. Jesus chorou, Jesus se estremeceu, ele estava ali, ele estava olhando. Então, uma testemunha ocular, ou seja, alguém que estava próximo, vendo o que acontecia. Então, você vê que não tinha ninguém morrendo, não tinha ninguém passando fome, não tinha ninguém doente. Não, era só uma festa e que tinha acabado o vinho. Por que Jesus fez a sua estreia com um sinal desses, com um milagre desses, que na palavra é chamado de sinal? E normalmente, um sinal, ele diz algo sobre coisas que vão vir, que estão acontecendo, ou que já aconteceram, é um sinal. Tia Miriam, quando a senhora estava na polícia ativa, a senhora usava o distintivo, certo? Era um sinal de que a senhora era autoridade ali, certo? A senhora podia estar sem farda, certo? Está indo lá, aí só, acabou. Esse aqui é o sinal de que eu sou autoridade aqui. Então é um sinal. Então Jesus, esse milagre é chamado de sinal, porque ele estava apontando para algo que aconteceria. E o que vai acontecer no final? Nós vamos casar com Jesus. Você é noiva de Cristo, você sabe disso? Aí o homem fala assim, eu sou noiva? É. É noiva. Somos a igreja, somos noiva de Cristo. Mas vê, o sinal é um símbolo ou o significado de outra coisa. Jesus não precisava fazer isso. Ele não precisava fazer a água virar vinho. Mas ele fez mesmo assim. E essa foi a estreia dele. E aí
a estreia, o primeiro milagre, o primeiro sinal, é como um cartão de visitas para dizer, eu vim fazer isso aqui. Eu vim para isso. Né? A gente costuma dizer aqui, que para a gente que é da terra aqui desse jeito, que a primeira impressão é a que fica, né? Normalmente. Aí para tirar a primeira impressão demora. Jesus fez uma baita impressão. São 600 litros de água transformada em vinho. E da melhor qualidade. Então, por que Jesus se importaria tanto em fazer um sinal desse que, olha, depois de tudo que Jesus fez depois, é o quê? É uma terça-feira. Se é um casamento, normalmente aqui no Brasil, é um sábado. É um sábado que você foi lá, acabou, clean, né? Mas ele fez porque ele queria demonstrar algo, ele queria mostrar aquilo que ele veio fazer. E queria que você olhasse para algo, porque normalmente, nos casamentos de hoje em dia, nós contratamos uma assessoria, certo? Eu sei que no meu casamento teve assessoria também. E aí a pessoa tem que, a pessoa ou as pessoas têm que cuidar de tudo, né, Carol? Tem que cuidar de tudo. Vai cuidar da lista de convidados, vai cuidar do RSVP, né, que é você faz a pergunta se a pessoa vai ou não, para saber se ele vai, a lista de presentes, se vai ter comida, se não vai, se já está tudo pronto, na hora de andar é que fica jogando o véu da noiva lá para trás, né? Vai, pode entrar agora e tal. É o povo que faz tudo isso, certo? Nesse caso aqui, era o mestre de cerimônia, que era o responsável pela festa. Como é que a pessoa que era responsável pela festa não sabia que o vinho ia acabar antes dele acabar? Não é? Porque se isso acontece no meu casamento, acabou a coca. Já pensou? Acabou a coca. E aí? O que vocês vão beber? Porque no casamento de crente não tem bebida alcoólica. Cadê a coca? Vou mudar minha frase. Casamento de crente, a estrela não é a bebida alcoólica, é a coquinha gelada. Original. Porque Coca Zero não é coca. Briga comigo depois. Briga comigo depois, porque na Coca-Cola normal está escrito assim, sabor original. Pega essa. Brincadeira, gente. E acabou a Coca. Eu ia ficar muito pé da vida. Com quem? Com a assessoria. Ia ficar como? Morrendo de vergonha. Você foi na minha festa e não tinha. Você foi na minha festa e não acabou o brigadeiro. Não tinha nem brigadeiro, não tinha nada. Jesus está querendo mostrar aqui que Ele é o mestre de cerimônia. Ele é que garante que não vai faltar vinho. Então, nas nossas vidas, Jesus é o mestre de cerimônia. Ele é o assessor. Ele é a assessoria, mas Ele cuida de tudo, viu? Ele cuida de tudo. Ele não só te assessora, Ele vai lá e compra. E Ele vai lá e paga. Aí depois, Ele é o assessor, Ele não deixa faltar o vinho, Ele não deixa faltar nada, e Ele ainda casa com você, olha só. Você casou, vai casar com o assessor ainda. Veja, ele diz, eu sou o verdadeiro mestre de cerimônia. E sim, Jesus veio à terra para sofrer. Veja, nós estamos olhando Jesus da perspectiva de que ele está fazendo a sua estreia. Então ele está mostrando o primeiro milagre, o primeiro sinal. Se nós estamos enxergando isso, por que ele não veio dizer, eu vim sofrer, eu vim morrer? Porque foi o que ele veio fazer, você sabia disso, né? Jesus veio para morrer. E depois ressuscitar. Glória a Deus. Então veja, por que ele não fez um milagre que demonstrasse isso? Mas vamos andar aqui que você vai entender. Jesus veio para sofrer. Mas ele queria mostrar o sinal de que ele veio sofrer para restaurar a nossa alegria. Você sabe que vinho significa alegria, mas também aponta para o sangue de Cristo. E se ele veio e transformou a água em vinho, ele veio e morreu e verteu o seu próprio sangue por mim e por você. É esse vinho que a gente toma toda a ceia. Para simbolizar a morte de Cristo e nos alegrar. Não é um dia de tristeza, é um dia de alegria. Eu me pegava muito assim quando eu era criança, mas não era nem da Betânia, criança assim, 8, 9 anos, no dia da ceia, os irmãos chorando, eu falei assim, nossa, coitadinho de Jesus, eu pensava na minha cabeça de criança,
Coitadinho de Jesus, morreu, né? Está todo mundo chorando porque ele sofreu. Mas não, você não tem que chorar porque Jesus sofreu. Esse choro tem que ser de alegria, porque ele sofreu, você não vai precisar sofrer. Ele não sofreu sem querer, não. Ele não sofreu, não, me pegaram. Não, estou aqui injustamente. Não, ele quis. Ele escolheu, tia Miriam. Ele decidiu. Amém? Você aceita isso? Ele decidiu isso. Então, prove e veja que o Senhor é bom. Ou seja, ele foi lá e deu para o mestre de cerimônia e provou. Nossa, mas esse vinho aqui é o melhor. Você deixou o melhor para agora. Ele é o Senhor da festa. Sabe por que ele fez isso? Porque ele queria que todos ficassem felizes, todos rissem. Porque eu sei que o vinho de antigamente é bem diferente do de hoje, né? Não sei qual é o teor alcoólico aí daquela época, mas você bebe um vinhozinho, você fica alegre. Se você bebe muito vinho, você estraga, você sabe. Mas se você bebe um vinhozinho, você fica alegre. E ele queria que todos ficassem alegres, entenda. Rafa, bebida alcoólica não é pecado? Se você ficar bêbado é pecado. E se você não sabe beber, não beba, não faça nada disso. Não. Rafa, você está me dando aval para beber? Não. Se você perguntar para mim, devo? Eu vou falar assim, não. Se você me perguntar a minha opinião, eu vou falar, não. Por quê? Aqui está o penhasco, tá certo? Está vendo o penhasco aqui? Eu posso andar na beirada do penhasco sem cair. Não posso? Mas eu vou? Eu não vou. Se você quiser, você vai. O problema é seu. O problema é todo seu. Mas naquela época, era assim que eram feitas as festas, por conta da cultura. Aqui no Brasil, a cultura de cachaça é qual, gente? E levantar. Beber, cair, levantar. Beber. Essa é a cultura aqui. Então, vigia, varoa. Então, minha avó já foi, você viu? Então, como é que ele fez isso? Como é que ele transformou a água em vinho? Não foi um composto químico, foi o poder de Deus. Mas veja, ele usou 6 potes, 6 talhas, que os judeus usavam para purificação cerimonial. Essas leis eram assim, você tinha que se purificar para poder fazer tal coisa. Você tinha que lavar a mão, aí tinha que lavar o rosto. Tem lá aqui no Antigo Testamento, tem todas as leis e mandamentos que tinha que fazer. Para você lavar a mão, lavar a nuca, lavar a testa, lavar o pé. Aí se você faz coisa, você lava o corpo inteiro, senão você lava a sua mão, senão você lava só o pé, senão tem todo um mandamento para isso, certo? Mas Jesus pegou essas talhas e falou assim, eu vou fazer 2 coisas. Eu vou te encher de alegria e eu vou te lavar com o meu sangue. Por isso que o sangue de Cristo é hoje o que te lava, que te purifica. Você viu todo o simbolismo que Jesus fez só em transformar a água em vinho num casamento? Esse é o nosso Jesus. Então veja, infelizmente, na nossa corrida contra o pecado, nós estamos, na maioria das vezes, tentando provar algo. Na nossa humanidade, vou colocar, nós estamos tentando provar algo. Não provar que nós somos merecedores, não. Nós estamos toda vez tentando provar que nós não somos, eu vou usar uma palavra bem feia aqui, que nós não somos vagabundos. O que é uma pessoa? Uma vez um pastor me deu uma definição sobre o que é uma pessoa vagabunda. Ele falou assim, tem o crente e o crente vagabundo. O que é o crente? O crente é o crente. O crente vagabundo é aquele que ele sabe o que precisa fazer, mas ele não faz. Esse é o crente vagabundo. Então, nós tentamos o tempo inteiro, na maioria das vezes, provar que nós não somos vagabundos, que nós não somos essas pessoas que erram, mas olha, na nossa natureza terrena, essa aqui da terra, infelizmente, não tem jeito. Você, olhando a história, olhando toda a história, nós percebemos, toda a história antiga e a recente, nós percebemos quanta maldade é feita. E veja, não é alguém que ficou endemoniado e fez alguma coisa errada.
São pessoas normais e comuns. Tem uma história, vou ilustrar para você, não é uma história que não existiu, existiu essa história. Um comandante do exército nazista foi preso depois de terem sido derrotados, muitos anos depois ele foi preso, e ele foi ser julgado. Quando ele chegou, só que precisavam de pessoas para falar, não, eu vi ele fazendo isso, eu vi ele exterminando pessoas, tinha que ter testemunhas, de novo, oculares, para dizer que essa pessoa tinha feito. E quando chegou, chamou uma pessoa, eu tinha todos os nomes, mas não anotei, os nomes são tudo em alemão, e em polonês eu não vou saber dizer o nome direito. Mas aí, a pessoa estava no banco dos réus, sendo julgada, e aí trouxeram uma testemunha para falar, essa pessoa, que era testemunha, caiu no chão, e não conseguia parar de chorar. Anos depois, essa pessoa que caiu no chão, não conseguiu parar de chorar, foi entrevistada. Entrevistaram ela e falaram assim, você, aconteceu isso com você, mas porque você ficou muito chocada, veio muitas memórias. Ela falou assim, não. É porque quando eu olhei no banco dos réus, era uma pessoa normal. E aí eu me dei conta de que eu, inserido nisso, poderia fazer a mesma coisa. Porque eu sou ser humano também. Entende? Porque, olhando porque a gente pensa naquele partido que fez aquilo em 1939 até 45, mais ou menos, a gente pensa nesse partido, e a gente fala, nossa, eram monstros, mas eram pessoas fazendo coisas ruins, não estou passando pano não, todo mundo zoado, mas eram pessoas como nós, fazendo coisas horríveis. Você viu onde a gente consegue chegar? Você veja onde nós conseguimos chegar. Então essa pessoa que foi até o julgamento falou assim, eu olhei para essa pessoa e eu vi que não tinha nenhum traço de maldade, de tirania nele, ele não era uma pessoa normal. Ele não estava assim, esse povo, não, ele estava, eu fiz porque eu acreditava naquilo. Veja, onde a gente pode chegar. Onde nós como seres humanos podemos chegar. Você fala assim, nossa, Rafa, a gente chegaria a isso? Como ser humano, como a raça humana, chegamos, né? E isso foi o que ficou na história, fora o que não tem na história, o que tem na história meio obscuro que a gente não sabe, certo? Entendam, nós não conseguimos vencer sem Jesus, não conseguimos fazer nada sem Ele. E o que faz nós tentarmos provar que nós não somos essa pessoa ruim? É a sensação de que nós não merecemos, nós não podemos, nós não conseguimos. Veja o que aconteceu com Adão e Eva lá no começo. Eles pecaram e a primeira coisa que eles fizeram foi encobrir aquilo que eles achavam que estava errado. Nós repetimos o mesmo padrão hoje em dia. Nós encobrimos, nós escondemos, nós tentamos não mostrar, né? Quem aqui, bom, tem um filme, vou falar, chama Rocky, que é o Rocky, de boxe, bem antigo. Que aí o Rocky fala assim, ele tem a Adrian, que é a mulher dele, e aí ele vai lutar contra o Creed, o Apollo Creed. Não foi por isso que eu pus o nome do meu filho, mas fica aí, né? Muito bom. Ele vai lutar no dia seguinte contra o Apollo Creed, e aí ele fala assim, eu não preciso ganhar dele. Ninguém nunca superou, ninguém nunca conseguiu ficar 15 assaltos com ele no ringue. Se eu conseguir ficar os 15 assaltos com ele, eu já sou vencedor, acabou, já está tudo certo. Não preciso ganhar dele. Se eu conseguir isso, eu já provei que eu não sou. E ele fala, eu já provei que eu não sou só um vagabundo aqui da rua. Porque o filme todo é sobre isso. Depois você assiste, é muito bom, inclusive. Dadas as dublagens e filmagens da época, dá um desconto, mas é um filme muito bom. Eu não sou só mais um vagabundo, eu me provei. E é exatamente isso que a gente tenta fazer a vida toda. Não, eu vou conseguir, eu vou, e tudo mais, e faz todo aquele esforço. Mas Jesus veio e já fez. Ele já fez. Nós podemos dizer que nós somos bons, mas veja que já passei por essa parte.
Maria sabia exatamente quem Jesus era, porque saiu dela. E os anjos já tinham falado, vai nascer de você, assim, 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 e vai ser desse jeito, e ele vai cumprir o que está escrito. Então ela já sabia. Mas aí parece que Jesus foi grosso com ela, não parece? Falou assim, não é chegada a minha hora que você vem me falar isso. O que Jesus está dizendo? Agora, entendendo todo o contexto de transformar algo em vinho, ele estava falando o quê? Não chegou? É como se ele virasse para a mãe dele e falasse assim, eu não vou morrer hoje para poder dar vinho para alegrar esse povo. Eu não vou morrer hoje para poder dar alegria para eles. Eu vou morrer, mas não é hoje ainda, não é chegada a minha hora. Só que Maria, sabendo quem era Jesus, virou para todo mundo e falou assim, faz o que ele manda, que ele está on fire. Então, Jesus sabia. Maria veio e falou assim, que tristeza, eles ficaram sem vinho. E Jesus falou, por que você está me falando isso? Dando a minha hora de morrer. Parece desconexo, mas Maria tinha certeza do que Jesus estava falando, exatamente por ela ter sido avisada antes dele nascer. Então, não tem nada desconexo, não. Faça o que ele mandar. Faz o que ele mandar. E aí eu te falo, faz o que ele mandar. Jesus estava enxergando mais longe, porque ele sabia que o vinho representa a alegria e representa o sangue. Então ele já estava olhando lá na frente. Meio que pode ser, estou parafraseando, certo? Pode ser que ele tenha pensado assim, pensado já no que ia acontecer lá na frente, respirado fundo e eita, vamos lá, é isso aí. Vim para isso. Por isso disse o que disse. No final dos tempos, nós teremos um casamento. Apocalipse 21, 2 diz o seguinte, 21, 2: Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Nós somos essa noiva. Amém? E Apocalipse 19, 9 diz assim, Apocalipse 19, 9: Então o anjo me disse, escreva, está falando de você, presta atenção. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Boda é o quê? Casamento. Você é bem-aventurado, porque você é feliz, é alegre, plenamente alegre e feliz, porque foi chamado para participar desse casamento. Amém? Nós somos a noiva de Cristo. Mas veja, ele fez aquele sinal, ele mostrou o que ia acontecer, e sabe o que aconteceu? Mais ou menos 3 anos e meio daquele acontecimento, ele morreu, como ele previu, nesse sinal. Verteu o seu sangue por você e por mim. E hoje nós podemos dizer que ele vive em nós, por conta desse sacrifício. Veja, resolvendo a questão que eu coloquei aqui sobre pensarmos que temos que provar algo ou não, sabe? Pode ser que isso pareça um pouco controverso na sua cabeça, mas eu queria te dizer que Jesus, ele não veio aqui para te mostrar como faz. Parece estranho, né? Ele veio aqui para fazer por você. Porque toda vez que eu falo assim, não, Jesus me mostrou como faz, agora eu tenho que fazer igual a Jesus. E aí você faz de tudo para fazer igual a Jesus. Só não pede ajuda dele. Porque ele já fez, já está feito, já está consumado. Hoje você é transformado, não pelo que você faz. Você é transformado de glória em glória. Você tem glória? Você não tem. É Jesus quem é o glorioso. Então, se eu sou transformado de glória em glória, eu preciso me colocar diante do Senhor e falar assim, eu não consigo. E aí sabe o que vai acontecer? Ele vai me dar forças para eu continuar. E eu não preciso provar nada para ninguém. Eu não preciso provar que eu não sou vagabundo. Eu não preciso provar que olha, veja, eu consigo. Você não precisa disso, não precisamos disso.
Jesus veio para mostrar, na verdade ele veio para fazer por nós. Entende? Eu fiquei muito preso nisso por muito tempo. Assim, não, Jesus veio para mostrar como faz, agora eu tenho que fazer igual a Jesus. Seria maravilhoso se eu conseguisse isso. Sabe por quê? A lei que veio antes de Jesus nascer, já fazia isso. Já falava o que eu tinha que fazer, e eu não conseguia fazer. Ah, não, agora veio alguém e mostrou como faz. É claro, ele veio fazer para você, ele veio consumar, ele veio acabar com tudo. Entende? Do começo ao fim, ele diz, eu vim cumprir, eu não vim mudar, eu vim cumprir toda a lei. A lei está cumprida em Jesus. Você não precisa mais se preocupar com isso. Você não precisa mais se preocupar se você é digno ou não digno. Vem tocar aqui, gente. Ou põe música lá, né? Não tem tocador. Os tocadores foram socorrer uma pessoa que está com um carro ruim. Por isso que a gente orou aqui, inclusive, no começo. Parece legítimo e sábio eu dizer que eu me comparar com Jesus, para seguir Jesus, seguir os passos dele. Mas quando nós fazemos isso, nós somos esmagados por conta da grandiosidade de Cristo e o meu tamanho. Parece controverso, né? Porque a gente sempre diz que não, eu preciso copiar Jesus. Você tem que copiar Jesus. Mas, veja, sem a ajuda do próprio Jesus, você não vai para lugar nenhum. E às vezes a gente delimita Jesus. Delimitamos Jesus é a partir daqui, ó, tentei. Agora daqui para frente é com o Senhor. Não vamos perder tempo. Jesus, eu vou começar agora. Já faz agora, porque eu não faço a mínima ideia. E aí, nós começamos a entender o quê? Eu queria que você entendesse também. Que a porta aberta e a fechada é Jesus. Sabe por quê? A gente costuma dizer, inclusive, que tem a diferença, né, do crente, do ímpio, do crente carnal e do crente espiritual. Que o ímpio vê a circunstância e reage a ela. O crente carnal, ele vê demônio. Todo lugar ele vê que é o demônio, é o diabo que está agindo. E o crente espiritual, o que ele faz? Ele enxerga Deus atrás de tudo isso, fazendo com que tudo concorra para o bem, para o seu bem, porque você ama Ele. E é chamado segundo o decreto dEle. É chamado segundo a palavra, o propósito, aquilo que Ele quer fazer com você. Esse é você. Então entenda. Nós queremos fazer... E a gente assiste muito filme, eu assisto muito filme, falar de mim. Eu assisto muito filme e série, a gente vê, sabe quando está quase morrendo e vem aquela força, né? Avengers, assemble, aí chega todo mundo, né? Na verdade não é, on your left. Aí aparece o gavião, o menino lá, o falcão, né? No último, ia morrer, ia todo mundo, deixa eu te contar, isso é só no filme, tá bom? Com Jesus a guerra já está ganha. Vou falar bem coloquial aqui para você. Não tem Thanos não, tá? O Thanos já foi derrotado. E ele inclusive sabe qual que é o destino dele. É o lago de fogo. Ele vai ser preso para sempre. E vai... morte eterna. E nós já somos vencedores. Entenda isso. Você não vai vencer. Você não vai fazer. Jesus já venceu para que você entre nessa vitória. Sabe quando você está num lugar e aí você quer... Sabe quando você quer entrar no metrô? E fecha a porta rápido demais, você não consegue entrar, alguém vai e fica segurando ali, ó, a porta. Vai, entra. Jesus já segurou a porta, é só entrar. Aí você fica, não, eu preciso. Não viver... Deixa eu te dizer. Deixa eu te falar como é que é, 6 da tarde. 8 da manhã e 6 da tarde. Misericórdia. Graças a Deus que eu trabalho de casa, Jesus. Aleluias. Hoje. Então, irmãos, Jesus já fez para que você não tenha que fazer. E é isso que ele veio mostrar nesse primeiro milagre, nesse primeiro sinal. Ele veio falar assim, ó, lá, daqui 3 anos e meio eu vou fazer isso. Eu vou morrer. E daqui muito tempo, que para Deus é amanhã, mas para a gente demora. E eu vou voltar. Eu vou puxar eles vão casar comigo e nós viveremos uma festa cheia de alegria. Jesus vai renovar a sua alegria hoje. A sua alegria de servir
A sua alegria de louvar, a sua alegria em fazer aquilo que Jesus mandou você fazer. Porque às vezes é um sonho distante, alguma coisa que aconteceu que te deixou tudo embaçado. Mas Jesus quer transformar a sua tristeza em alegria. Disse a Michele aqui que a alegria é um dom do Senhor. Tá vendo? Nem alegre a gente sabe ser. E você tá achando que você consegue fazer o quê? Nem alegre a gente consegue ser, tio. 5 minutinhos a gente já tá... Eu digo lá em casa, eu trabalho de casa, mas tem as crianças lá. Outro dia eu tava assim, triste, tava tal, e aí eu tava... Por que eu tô assim? Você nem sabe, você nem lembra o que aconteceu, que você tá triste. Falei, tá. Esqueci de emitir um bilhete aqui, e aí deu um problema, já resolvi. Por que eu tô triste ainda? Nem se ligar que a tristeza já foi, a gente não sabe. A gente precisa de Jesus. Você precisa de Jesus? Levanta aí do seu lugar. Você precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Eu preciso de Jesus. Porque eu não sei fazer sozinho. Eu não sei fazer nem acompanhado. Eu não sei fazer nem se eu chamar a galera toda para fazer. Eu não sei. Jesus sabe. Jesus já fez. E olha, Ele não vai te ajudar a fazer, Ele vai fazer com você. Sabe por quê? Porque já está feito. Já está feito. Aquele pecado já está vencido. Aquela mania feia que você está tentando perder já está perdida. Jesus já fez. E hoje nós vamos tomar posse do nome de Jesus. O nome de Jesus que vai fazer com que tudo isso seja realidade na sua vida. Você entende isso? Você pode estar anos e anos lutando contra isso. É pecado, é atitude, é sentimento, eu não sei. Você está anos lutando contra isso. Jesus veio te falar, para de lutar. Como assim, Rafa? Que loucura. Para de lutar sozinho. Eu já venci. É o que Jesus disse. E aí quando você clama Jesus, faz como Maria, Jesus, acabou a alegria. O que vai acontecer? Fala assim, não, traz aqui as vasilhas. 600 litros de vinho bom. É isso que vai acontecer. Nós temos um costume de nivelar Jesus com a gente e falar assim, mas será que vai acontecer? Lembra da semana passada, Marta falando assim, mas ele já cheira mal. Será que 4 dias já cheira mal? A gente nivela Jesus como se ele fosse do meu lado aqui. Vamos lá, Jesus. E aí, não, gente. Jesus, ele não só pode, como ele faz. Você crê em Jesus? É difícil porque aí a gente olha para nós. Nós olhamos para nós mesmos, olhamos para a circunstância e esquecemos que é Jesus. Jesus, é Ele que vai fazer. Quer ver Jesus? Você quer ver? Olha para o lado aí. Jesus. E aí sabe o que vai acontecer? Jesus vai tomar você pela sua mão e vai renovar a sua alegria. Lembra? Ele vai te falar a palavra da verdade. Ele vai chorar com você, mas vai pegar a sua mão e vai te levantar. E você não vai mais precisar se preocupar com isso. Amém? Então feche seus olhos. Põe a música do começo de novo. Será que os irmãos não querem tocar ela não? Beleza. Aleluia. Gosto de gente assim. Resolve. Aleluia. Nós vamos cantar essa música de novo. Porque não há, eu vou te falar, não há nome maior do que o de Jesus. Não há nome mais poderoso do que o de Jesus. Você pode ser o bambambam lá no seu trabalho. Pode ter alguém lá no seu trabalho ou na sua escola que seja a pessoa, o diretor da escola, o chefão. Não tem ninguém maior do que Jesus. Ele manda mais. Esses dias a gente estava conversando, e a Dani, estou preocupada, tem acontecido umas movimentações lá na empresa. Aí eu falei para ela assim, quem foi que te deu esse emprego? Quem? Não foi Jesus? Quem pode tirar esse emprego de você? Só Jesus. Lembra? Porta aberta dele. A
porta fechada é dele também. E não é pode ser que Jesus é. Amém?